Saber Direito desta semana é sobre direito previdenciário. As aulas falam sobre a Seguridade Social na Constituição de 88, financiamento e custeio da Seguridade Social. As aulas são ministradas pelo professor Carlos Mendonça. Olá, sou o professor Carlos Mendonça e nesta semana no Saber Direito nós estamos estudando o direito previdenciário. Esta é a nossa terceira aula e, dando continuidade aos conteúdos, nós vamos ver a contribuição dos segurados. Mas antes, vamos conhecer de onde vêm os recursos que vão financiar as ações da Seguridade Social. Esse assunto é tratado na Lei 8.212, especificamente no artigo 11, de onde nós podemos extrair que os recursos da Seguridade Social, eles são provenientes das contribuições sociais, das contribuições da União e também de outras fontes de recursos. Falando um pouquinho melhor sobre as contribuições sociais. Elas estão previstas na Constituição, no artigo 195, e isso já foi objeto de aula, foi a nossa segunda aula. Nós vimos que existem contribuições do empregador, do trabalhador, incidentes sobre concursos de prognósticos e também na importação de bens e serviços. Por isso que o dispositivo que eu acabei de mencionar, o artigo 11 da Lei 8.212, menciona tanto a contribuição social como também o aporte financeiro feito pela União. Mas tem um pequeno detalhe. Considerando que o sistema previdenciário ele tem que ser autossuficiente, ele deve ser equilibrado financeiramente, o aporte de recursos da União só vai ocorrer em situações de déficit. Por isso que o artigo 16 da 8.212 categoricamente afirma que a União ela será responsável pela cobertura de eventual deficiência financeira, mas somente se for decorrente do pagamento de benefícios previdenciários. É o que corriqueiramente se chama déficit previdenciário. Esses recursos devem estar previstos no orçamento fiscal da União. Bom, temos também receitas de outras fontes, né? Isso você já vai encontrar no artigo 27 da 8.212 e dou dois exemplos, tá, de fontes adicionais de recursos. No caso dos leilões promovidos pela Receita Federal, 40% do que for arrecadado deve ser destinado à Seguridade Social. No caso de bens que são adquiridos como produto do tráfico de drogas, caso eles sejam apreendidos, eles serão leiloados e uma parte também será destinada à Seguridade Social. Por fim, nós temos o DPVAT, uma parte desse DPVAT também é destinada à Seguridade Social e o atual percentual é de 45%. Então, acabei de me referir a outras fontes de recursos para a Seguridade Social. Mas o objeto da nossa aula de hoje é conhecer a contribuição dos segurados. Os segurados, eles são divididos, duas categorias. Temos os segurados obrigatórios e temos os segurados facultativos. No caso dos segurados obrigatórios, há uma subdivisão em 5 categorias. Nós temos o segurado que é empregado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o avulso e o segurado especial. No caso, o artigo 20 da 8.212 aloca 3 segurados num único segmento contributivo. São eles o empregado doméstico e o trabalhador avulso. O que é que eles têm em comum? Bom, esses 3 segurados, eles contribuem da mesma forma para a Previdência Social. Quando eu digo que a contribuição segue a mesma linha, significa que em cima do salário de contribuição deles, incidirá as mesmas ou a mesma alíquota. E, no caso, são 3 alíquotas, tudo a depender da faixa salarial. Pois bem, quando um empregado doméstico ou um avulso recebe a sua retribuição pecuniária pelo trabalho desenvolvido, antes dele sacar, vai incidir a contribuição para o custeio do sistema previdenciário. Como é que o cálculo vai ser feito? Bom, como qualquer tributo, eu preciso de uma base de cálculo e eu preciso de uma alíquota que vai incidir nessa mesma base de cálculo. Primeiro,
para definir qual é a alíquota que vai incidir, eu preciso entender as faixas salariais. Pois bem, dependendo do valor, eu vou na tabela e verifico qual é o percentual. Nem é muito interessante você decorar esses valores, porque corriqueiramente eles são alterados, eles são atualizados monetariamente. Por exemplo, no caso desses 3 segurados, a contribuição ela incide dentro de um intervalo, que vai de um salário mínimo ao teto previdenciário. Em 2019, o teto previdenciário ele foi fixado em R$ 5.839,45. Significa que quem ganha acima desse valor não precisa contribuir para o sistema previdenciário, mas só a parte que excede o teto previdenciário. Então, se, por exemplo, alguém ganha 6, 7, 8, 9, 10 mil reais, a contribuição ela só vai até o teto previdenciário, até 5.839. O valor que excede esse teto, ele não terá incidência da contribuição previdenciária. Obviamente que o dia que ele for se aposentar, ele nem pode ter a pretensão de que sua aposentadoria tenha um valor superior ao teto, até porque ele não contribuiu para receber esse valor. O que acontece numa situação como essa, em que a remuneração do trabalhador supera o teto previdenciário? É interessante que ele contrate uma previdência complementar exatamente para complementar esse valor e no momento em que ele for se aposentar, ele não tem uma redução da sua tradicional renda, aquela que ele vinha recebendo ao longo de sua vida laborativa. Então, cientes de que a contribuição incide neste intervalo de um salário mínimo até o teto previdenciário, eu verifico exatamente qual será a alíquota a ser aplicada. E a nossa legislação, no artigo 20 da 8.212, especifica, pode ser uma contribuição de 8%, pode ser de 9% ou pode ser de 11%. Mas primeiro eu preciso identificar qual o exato valor que é auferido por esse trabalhador. E aí, identificado esse valor, eu vou na tabela e descubro qual é a alíquota incidente. Pois bem, em razão dessas alíquotas e dessas faixas salariais, algumas peculiaridades podem ocorrer. Por exemplo, o que acontece quando alguém, no curso do mês, é admitido em uma empresa? Ele vai receber proporcionalmente aos dias trabalhados. Não importa, a contribuição vai incidir do mesmo jeito. E se por acaso ele trabalhar tão pouco tempo durante o mês e sua remuneração for inferior ao salário mínimo? Digamos que ele tenha trabalhado apenas 2 dias naquele mês. É uma exceção. É a única situação em que eu vou admitir para empregados, trabalhadores avulsos e para a empregada doméstica, que a contribuição incida em cima de um valor inferior ao salário mínimo. Isso também poderia acontecer no mês em que ele deixar a empresa, no mês em que deixar de ser um empregado ou uma empregada doméstica. Ele também vai receber proporcionalmente, é possível que receba abaixo do salário mínimo, mas nessa situação também se admite que a contribuição incida sobre um valor que é inferior ao salário mínimo. Outra situação que pode se apresentar é quando o trabalhador ele tem 2 atividades laborativas, ele tem 2 empregos. E aí, nessa situação, como que nós vamos aferir a contribuição previdenciária? Pois bem, como a Constituição cria uma relação jurídica previdenciária obrigatória, ele se torna assegurado em relação a cada uma dessas atividades. Ele tem um emprego durante o dia e tem outro emprego durante a noite. Para eu saber qual é a sua base de cálculo, ou seja, qual é o seu salário de contribuição, eu preciso somar as 2 remunerações e desse valor total é que eu vou, então, naquela tabela para identificar se a alíquota vai ser de 1, de 2, ou vai ser de 8, de 9 ou de 11%. É pelo valor total. Se por acaso não acontecer isso, no dia que ele for se aposentar, provavelmente ele vai encontrar algum tipo de problema, porque a contribuição recolhida não foi aquela que respeitou os percentuais fixados na lei. Para que isso ocorra da maneira mais normal possível, é importante que esse trabalhador comunique
aos empregadores a existência de um outro vínculo. Até porque, se essa comunicação não for feita, pode ocorrer um enquadramento errado dentro da alíquota. E aí a contribuição não vai ser aquela adequada e provavelmente ele terá que, no futuro, esperar um pouco mais pela concessão de um benefício até que seja acertado financeiramente a correta contribuição. Tranquilo? Bom, no caso, então, de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, eu tenho uma base de cálculo, que é o salário de contribuição e as alíquotas incidentes sobre esta remuneração. Elas podem ser de 8%, 9% ou 11%. A responsabilidade pelo recolhimento dessas contribuições não é do segurado da Previdência, e sim de quem está tomando esse serviço. É uma responsabilidade da empresa. No momento em que a empresa for efetuar o pagamento, ela deve reter o percentual correspondente à contribuição previdenciária e isso deve ser repassado aos cofres da Previdência Social. O dia do recolhimento é o dia 20 do mês seguinte àquele da prestação de serviço. Caso haja atraso nesse pagamento, incidirão juros de mora, vai incidir também a multa e esse é um tema que nós veremos na próxima aula. Pois bem, caso a empresa ela não faça esse repasse à Previdência Social, ela pode incidir em 2 crimes. Ela pode incidir no crime de apropriação indébita previdenciária e, no caso, quando a empresa não repassa as suas contribuições por conta de artimanhas, até mesmo para reduzir o seu valor, pode estar cometendo uma sonegação fiscal previdenciária. Bom, considerando que o trabalhador, no caso o empregado, empregada doméstica e o trabalhador avulso, eles não têm responsabilidade pelo recolhimento da contribuição, o que acontece se por acaso a empresa deixar de repassar esse valor para a Previdência Social? É uma situação que acontece até com uma certa frequência. A pessoa trabalha, tem a sua carteira de trabalho assinada e aí no momento em que ela for postular um benefício, ela tem a infeliz notícia de que não houve o recolhimento dessa contribuição. Inexistindo essa contribuição, evidentemente que isso vai criar um embaraço na concessão de um benefício. Esse embaraço pode ser superado? Evidentemente que sim. O trabalhador ele vai ser prejudicado? A legislação não tem nenhum dispositivo indicativo de que as consequências negativas do não recolhimento recaiam sobre o trabalhador. E o motivo é relativamente simples. O trabalhador ele não poderia ser responsabilizado por algo que não é de sua competência. Como não é ele o responsável pelo recolhimento da contribuição, caso esta não seja feita, ele não poderia sofrer nenhum tipo de prejuízo. Apesar de não haver nenhum dispositivo claríssimo nesse sentido, uma interpretação sistemática da legislação pode nos levar a essa conclusão. Primeiro, caso você preste serviço a uma empresa, a Lei 8.212 ela é expressa. Há uma presunção de que o desconto ele efetivamente foi feito. Outro dispositivo, no caso agora da 8.213, afirma que a contagem da carência para empregados, trabalhadores avulsos e empregada doméstica é contado a partir da filiação. Como é que se interpreta este dispositivo? Bom, quando alguém for postular um benefício previdenciário, ele tem que preencher alguns requisitos. Ele tem que demonstrar que é um segurado da Previdência, ele tem que demonstrar que cumpriu a carência, ou seja, o número mínimo de contribuições foi efetivamente recolhido aos cofres da Previdência e deve também comprovar o preenchimento dos requisitos para a obtenção de um benefício. Sendo assim, no momento em que ele for postular um benefício, ele precisa, por exemplo, demonstrar quanto tempo de contribuição ele tem. No caso de um empregado, ele apresenta sua carteira de trabalho e neste documento consta a data da admissão e provavelmente a data de uma demissão, caso ele tenha deixado de trabalhar naquela empresa. A legislação, ela diz o seguinte, olha, a carência,
O número mínimo de contribuições, no caso de empregados, avulsos e doméstica, é contado a partir da filiação. E no caso que eu acabei de relatar, a filiação ocorreu no momento da admissão. Ali eu vou presumir que o recolhimento foi feito, mesmo que este não tenha acontecido. É mais uma presunção que milita em favor desses 3 segurados. Agora, você não pode confundir. Apenas este grupo não vai ser prejudicado pelo não recolhimento da contribuição. Eu explico melhor. Existem 5 tipos de segurados: o empregado, o doméstico, o contribuinte individual, avulso e o segurado especial. Caso o empregado, trabalhe numa empresa que não recolha a contribuição, este empregado ele não é prejudicado. Mas é uma situação, por exemplo, diferente de um trabalhador autônomo, que é classificado como contribuinte individual. Este contribuinte individual, ele próprio é o responsável pelo recolhimento da contribuição. Se por acaso ele não fizer esse recolhimento, no futuro, ele sofrerá um prejuízo em termos de obtenção de benefício. Ele não vai ser concedido, porque o tratamento é diferente nos termos da lei. Porque enquanto o empregado não tem responsabilidade pelo recolhimento dessa contribuição, o contribuinte individual é ele que deve recolher. Se ele não efetua o recolhimento, a culpa é dele e a responsabilidade sobre ele recairá. Por isso que o tratamento é diferenciado. E a razão de ser é exatamente a responsabilidade por esse recolhimento. Vamos testar agora os seus conhecimentos. Vamos ver se você consegue responder a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Qual o percentual de contribuição do segurado empregado? Letra A, 8%, letra B, 9%, letra C, 11% ou letra D, 8%, 9% ou 11%. Pois bem, como a questão ela não afirmou qual é o salário de contribuição deste empregado, eu não posso identificar qual seria o percentual a ser aplicado. Por isso que, genericamente, eu menciono quais são as 3 alíquotas, ou seja, 8%, 9% ou 11%. Portanto, resposta, letra D. O empregado deve contribuir para a Previdência com 8%, 9% ou 11%. Tudo a depender do seu salário de contribuição. Pois bem, nós falávamos aqui da responsabilidade pelo recolhimento da contribuição de 3 segurados: do empregado doméstico e do trabalhador avulso. Mencionei o caso da empresa. Mas aqui tem o empregado doméstico, que não trabalha para uma empresa. O empregado doméstico sempre vai prestar serviço para uma família, sempre no âmbito residencial, de forma contínua e sem uma finalidade lucrativa, de modo que a família não pode explorar economicamente sua empregada doméstica. Ela terá a sua remuneração fixada lá na sua carteira de trabalho e esta é a base de cálculo da contribuição. E aí, o empregador doméstico deve proceder como procede a empresa. Deve reter a contribuição da empregada doméstica e repassar à Previdência Social junto com a sua própria contribuição. Então, em cima ali do salário bruto da empregada doméstica, o empregador doméstico deve fazer a retenção de 8%, de 9% ou de 11%. E, além disso, o empregador doméstico também deve recolher à Previdência Social o seu percentual na qualidade de empregador, que atualmente é de 8,8%. Por que é esse percentual quebrado? A razão é muito simples. Desde o advento da Lei Complementar 150 de 2015, as empregadas domésticas passaram a ter direito ao acidente do trabalho. Até então, elas não eram destinatárias de benefícios acidentários. Com a inclusão da doméstica neste tipo de proteção, houve a necessidade de fixação de um custeio específico.
tudo em atendimento ao comando constitucional que afirma que nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Como a proteção acidentária foi estendida às empregadas domésticas, houve a necessidade de criação de um custeio específico, no caso 0,8%, que agregado ao percentual do empregador doméstico, ele passou a ser, então, de 8,8%. Então, não confunda. Enquanto o empregador doméstico deve recolher do seu próprio bolso o percentual de 8,8%, a empregada doméstica também deve contribuir. Só que, no caso dela, o percentual varia de acordo com o seu salário. Pode ser de 8%, pode ser de 9% ou pode ser de 11%. Além disso, o empregador doméstico também deve recolher o FGTS no percentual de 8% e também deve abrir uma conta específica, depositando todos os meses 3,2% do salário da empregada doméstica, para que seja constituído um fundo que vai fazer face às verbas rescisórias no momento em que esse vínculo for desfeito. Tranquilo? Pois bem. Já vimos, então, como é que empregado, empregada doméstica e avulso contribuem para o sistema previdenciário. Está na hora de ver outros segurados. No caso, vamos ver, então, o contribuinte individual e o facultativo. Apenas para lembrar, o segurado facultativo é aquele que não exerce uma atividade laborativa, mas ele quer a proteção previdenciária, razão pela qual permite-se que haja uma contribuição. Quem é que pode se enquadrar nessa situação? A lei impõe dois requisitos, um de idade mínima, no mínimo 16 anos, e o outro é que esta pessoa que quer a proteção previdenciária não pode estar vinculada a um regime de previdência, porque então ela passa a ser um segurado obrigatório. Quem poderia, então, aderir à parte contributiva previdenciária sem exercer uma atividade laborativa? Pode ser uma dona de casa, pode ser um estudante, pode ser um estagiário e, atualmente, o presidiário. São pessoas que poderiam aderir ao sistema facultativo. E a forma de contribuir é a mesma daqueles trabalhadores autônomos que trabalham por conta própria. E aqui existe uma peculiaridade. Enquanto o empregado, o doméstico e o trabalhador avulso contribuem para a Previdência, mas quem está tomando o serviço também contribui, no caso dos autônomos, no caso do facultativo, não há essa contrapartida de quem está tomando o serviço, de modo que a sua contribuição ela é vertida exclusivamente por esses segurados. Por isso que o seu percentual é bem maior que os segurados que nós acabamos de ver. No caso, o contribuinte individual e o facultativo recolhem 20% do seu salário de contribuição para a Previdência Social. Reparem a discrepância. Trabalhadores empregados, 8%, 9%, 11%. Trabalhadores autônomos, 20%. Qual a razão dessa grande diferença? Bom, o custeio. No caso do trabalhador autônomo, só ele contribui para a Previdência. Não há uma contribuição, digamos, de uma empresa. Não existem duas contribuições. Por isso que a sua contribuição tem um percentual maior. No passado, esses contribuintes, inclusive, eram chamados de contribuintes em dobro. E o mesmo acontece com o segurado facultativo, de modo que ambos devem contribuir com um percentual de 20%. Mas este percentual incide em qual base de cálculo? A mesma dos demais, o seu salário de contribuição, que deve seguir aquele mesmo intervalo, vai entre um salário mínimo e o teto da Previdência. Tudo bem, a pessoa que trabalha por conta própria, ela é remunerada por esse serviço. E no fim do mês, ela vai pegar o total do que ela recebeu e vai aplicar a alíquota e ela própria vai efetuar o recolhimento da contribuição. Se ela, por acaso, receber naquele mês menos que um salário mínimo, a sua contribuição ela vai incidir sobre um salário mínimo, que é o valor mínimo da contribuição. Neste caso aqui, eu não aplico aquela exceção dirigida aos empregados.
Por quê? Quando o empregado é admitido ou ele deixa de trabalhar no curso do mês, a sua remuneração ela é proporcional aos dias trabalhados. E nessa situação é perfeitamente possível que exista uma contribuição incidente sobre um valor menor que um salário mínimo. Mas isso não se aplica nem ao autônomo, chamado de contribuinte individual, nem ao facultativo. Eles sempre devem recolher, no mínimo, sobre um salário mínimo. Por outro lado, se naquele mês ele teve uma remuneração espetacular, que supera o teto previdenciário, ele não precisa contribuir sobre toda essa remuneração. A incidência, ela vai até o teto previdenciário. Se por acaso ele ganhar 10, 15 ou 20 mil reais, os 20% incidirão ali em cima do teto da Previdência, R$ 5.839,45 no ano de 2019. É esse teto da Previdência, que serve como limite máximo contributivo, ele é reajustado com que periodicidade? Pois bem, o reajustamento, a periodicidade, é a mesma aplicada aos benefícios. Então, no momento em que um benefício previdenciário é reajustado, esse mesmo percentual é aplicado na correção do teto previdenciário. Então, ele é dinâmico, todo ano ele é modificado. E aí, uma peculiaridade acontece. Pense bem, o motivo da contribuição do individual e do facultativo ser de 20%, bem maior que a dos demais segurados, ela ocorre porque ela é uma contribuição exclusiva, onde não há contrapartida de um tomador de serviço, de um empregador. Mas também é perfeitamente possível que um autônomo, um contribuinte individual, preste serviço a uma empresa. E quando esse individual prestar serviço a uma empresa, ele será remunerado por esse serviço e a questão que se apresenta é: a remuneração deste contribuinte individual, ele vai compor a folha de pagamento dessa empresa? Porque se a resposta for sim, a empresa, nesse caso, deve contribuir para a Previdência em cima do valor que pagou ao contribuinte individual. E de onde eu tiro essa conclusão? Do próprio texto constitucional. Para quem se lembra, para quem assistiu à nossa segunda aula, eu disse que a empresa ela deve recolher uma contribuição sobre a sua folha de pagamento. Essa folha de pagamento ela é composta pela remuneração paga aos empregados que estão prestando serviço à empresa. Mas a própria Constituição, no artigo 195, inciso 1, ela é muito clara e é expressa ao afirmar que vai compor a folha de pagamento de uma empresa, ainda que não exista um vínculo empregatício. Essa é a brecha legislativa para que a empresa também tenha que contribuir sobre a remuneração que é paga a um contribuinte individual, a um autônomo, que naquele mês prestou serviço a uma empresa. E aí, toda aquela argumentação que eu passei agora há pouco, ela cai por terra, porque neste mês haverá duas contribuições, tá? A da empresa e a do próprio contribuinte individual. Sendo assim, não faz sentido que a contribuição deste individual continue em 20%. E é exatamente por isso que tem uma exceção, tem uma peculiaridade. Qual? A contribuição que originariamente era de 20%, ela cai para 11%. Tranquilo? Repare, quando você é um contribuinte individual, você tem que pagar 20%, mesmo percentual do facultativo. Mas quando você presta serviço a uma empresa, o seu percentual ele cai de 20% para 11%. Isso não significa que os cofres previdenciários receberão menos do que devia receber, porque o individual vai pagar 11%, mas a empresa que tomou o seu serviço vai recolher o percentual sobre essa remuneração. E, nesse caso, a Previdência vai receber um valor até maior do que receberia quando este individual não prestasse serviço a uma empresa. Bom, considerando que o percentual de 20%, ele, de certo modo, até desestimula o recolhimento da contribuição, imagine que alguém não tenha um vínculo empregatício, não tenha certeza daquela remuneração no final do mês, tenha que passar toda a sua vida dando 20% dos seus ganhos aos cofres previdenciários. Talvez essa seja uma justificativa para o trabalho informal.
Acredito que todos já tenham visto na televisão aquelas informações. Olha, existe uma Argentina na nossa economia informal. Tamanho é o número de pessoas que trabalham na informalidade. Isso tem um reflexo muito negativo na Previdência, porque são pessoas que trabalham e não recolhem a sua contribuição previdenciária. Um dos motivos do não recolhimento é exatamente o percentual de 20%, relativamente alto para quem não tem uma relação empregatícia, digamos, regular. Para então resolver esse problema, a Constituição, lá no parágrafo 12 do artigo 201 do texto constitucional, ele afirma que a lei deve criar um sistema simplificado de previdência. Este sistema simplificado de previdência, ele é voltado para as pessoas de baixa renda, pessoas que trabalham por conta própria. A ideia é de que esse plano simplificado, ele tenha alíquotas inferiores e também uma carência inferior àquela tradicionalmente aplicada pelo regime geral de previdência social. Fazendo apenas um paralelo. Você tem as grandes empresas e você tem as pequenas empresas. A tributação de uma pequena empresa, ela é diferente da tributação de uma grande empresa. Foi essa ideia aplicada nesse plano simplificado de previdência. Assim, se, por exemplo, um contribuinte individual ou um facultativo quiserem aderir a um plano simplificado, o seu valor contributivo cai drasticamente, a começar pelo percentual. Cai de 20% para 11%, e a base de cálculo é estática, seria um salário mínimo. Então, há uma tendência dessas pessoas, os contribuintes individuais e os facultativos, migrarem para o plano simplificado, onde a alíquota é de apenas 11% e a base de cálculo é de um salário mínimo. Ou seja, a contribuição ela fica ao alcance de qualquer pessoa. E com isso, você vai atrair um número expressivo de pessoas que antes estavam na informalidade. Mas há uma condição para a adesão a esse plano simplificado. No caso do contribuinte individual, ele não pode prestar serviço à empresa. Ele tem que trabalhar por conta própria ou deve prestar serviço a uma pessoa física. Não pode prestar serviço a uma pessoa jurídica. É a condição para que ele faça a adesão a esse plano simplificado e sua alíquota seja reduzida de 20% para 11%. E ainda existe uma outra possibilidade. Este contribuinte individual, ele pode se transformar em microempreendedor individual, o chamado MEI. O MEI, ele é tratado no artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, Lei Complementar 123 de 2006, e lá no seu artigo 18A ele define o que é um microempreendedor individual e impõe um limite de faturamento. Pode se transformar em microempreendedor individual aquele contribuinte individual que tenha, durante um ano, o faturamento bruto de até R$81 mil. Então, se você é um contribuinte individual, seu faturamento anual não ultrapassa R$81 mil, você pode se transformar em microempreendedor individual e aí, nesse caso, a sua contribuição para a Previdência passa a ser de 5% sobre um salário mínimo, ou seja, um valor bem inferior do que aquele originariamente afirmado, que seria de 20%. Vamos lá, então, testar os seus conhecimentos. Qual segurado tem o maior percentual de contribuição para a Previdência Social? O empregado, a doméstica, o contribuinte individual ou o trabalhador avulso. Como nós vimos, empregados, domésticos e avulsos têm sua contribuição calculada com base em alíquotas de 8%, 9% ou 11%. No caso do contribuinte individual, ela é de 20%, razão pela qual a resposta ali é a letra C. Contribuinte individual, dentre esses, é o segurado que tem a maior contribuição para a Previdência Social.
E como nós estávamos falando, exatamente por ter essa maior contribuição, é nessa categoria onde a sonegação, podemos falar assim, ocorre com mais frequência. Para evitar a sonegação, para atrair esse tipo de segurado para o aspecto contributivo, foi criado então um plano simplificado que reduz a alíquota de 20% para 11% incidente sobre um salário mínimo. Existe também a possibilidade do contribuinte individual que quiser se transformar em microempreendedor individual ter uma redução mais acentuada. Ela vai ser de 5% sobre um salário mínimo. Pois bem, é uma notícia excelente, mas infelizmente também tem uma notícia ruim. Quem aderir ao plano simplificado fica excluído do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E muita gente não sabe disso. Então, quando um microempreendedor individual, adere ao plano simplificado de previdência, ele tem direito aos benefícios previdenciários como qualquer outro segurado, mas com duas peculiaridades. Primeiro, ele não vai poder se aposentar por tempo de contribuição e, segundo, além de não poder se aposentar por tempo de contribuição, esse período ele não é contado como tempo de contribuição. Imagine alguém nessa situação durante 3 anos. Ele não tem esses 3 anos como tempo de contribuição. Se por acaso ele passar no concurso público, ele não vai levar esses 3 anos com ele. Se por acaso ele achar que já tem os 35 anos de contribuição, ele não vai se aposentar. Porque eu vou ter que retirar do cômputo os 3 anos em que ele esteve vinculado ao sistema simplificado. E isso vale também para o facultativo, que está no plano simplificado, eles não têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Poderia se aposentar por idade, poderia se aposentar por invalidez, poderia postular um auxílio-doença. Caso ele venha a falecer, vai até deixar uma pensão por morte. Tudo no valor de um salário mínimo. Mas, caso haja um arrependimento nessa opção, é possível que ele resgate o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, como também resgate este tempo de contribuição. Para que isso aconteça, basta que ele recolha a contribuição complementar. Pense comigo. Se ele é optante, por aquela situação em que ele recolhe 11% sobre um salário mínimo, basta que ele recolha mais 9% referente àquele mês. E ele deverá fazer isso para cada mês em que esteve vinculado ao plano simplificado. Caso ele seja um MEI, um microempreendedor individual, que recolheu 5% sobre um salário mínimo, ele pode recuperar esse tempo de contribuição se pagar a contribuição complementar, no caso de 15%. Ele pagou apenas 5%, paga mais 15%, totalizando 20%, isso para cada mês que esteve vinculado ao sistema simplificado, e aí ele resgata, ele recupera esse tempo de contribuição, como também recupera o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Esta é uma informação relevante, porque muitas pessoas que se transformar em microempreendedor individual, não tem a menor ciência de que ele não vai se aposentar por tempo de contribuição e de que aquilo não está contando como tempo de contribuição. Pois bem, essa possibilidade de resgatar esse período pagando a alíquota complementar, ela, claro, tem que ser agregada de juros moratórios. Ele não vai pagar nenhuma outra penalidade, ele apenas paga os juros pelo, digamos, atraso no recolhimento dessa contribuição. Mas, nesse caso, vai incidir, digamos, a decadência do direito do Estado de fazer o lançamento dessa cobrança? Não. Isso é chamado de indenização e isso pode acontecer a qualquer tempo. Se por acaso ele fez a opção há 10 anos atrás, ele vai pagar, ainda que o eventual tributo devido já tenha decaído. Ou seja, por isso que a legislação chama de indenização, exatamente para fugir das regras tributárias, principalmente, no caso, a decadência do direito de lançar esse tributo. E aí, ficamos devendo apenas mais um segurado, o segurado especial. Como
próprio nome diz, o segurado especial, ele tem um tratamento especial, um tratamento diferenciado. Diferente daquele trabalhador urbano que mensalmente recebe a sua remuneração e mensalmente deve recolher a contribuição aos cofres previdenciários, o segurado especial tem uma base de cálculo que é a receita da comercialização da sua produção, de modo que ele só vai recolher a contribuição quando vender a sua produção. Ao vender a sua produção, ele deve recolher aos cofres da Previdência a sua contribuição, cujo percentual é de 1,2%. Portanto, este segurado especial, ele recolhe 1,2% sobre a receita da comercialização da produção. E, neste caso, não haverá a incidência do teto previdenciário, porque o teto da Previdência ele é aplicado no salário de contribuição. Como a base de cálculo deste segurado é diferente, é o valor que ele comercializou, pode ser um valor superior ao teto, poderia ser 10 mil, 20 mil, 100 mil, e em cima desse valor ele recolhe 1,2%. Como é possível ao segurado especial ter empregados à sua disposição, desde que não sejam empregados permanentes, ele pode ter empregados temporários, é uma situação em que, por exemplo, ele se torna um empregador. E, nesse caso, ele recolhe não só como segurado, como deve recolher também como empregador. E uma peculiaridade, esse segurado especial, ele não pode se aposentar por tempo de contribuição. Ele tem direito aos outros benefícios, todos no valor de um salário mínimo, mas o especial, ele não pode se aposentar por tempo de contribuição. E aí incide um grande problema. A Constituição determina que haja uma uniformidade entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, de modo que o que estiver previsto para um urbano tem que estar previsto para um trabalhador rural. Como resolver esse problema? A legislação, artigo 25 da Lei 8.212, ela afirma, caso o especial queira se aposentar por tempo de contribuição, basta que, além da sua contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção, ele pague uma outra contribuição. Essa outra contribuição é uma opção. Por isso que a legislação fala, ele pode recolher facultativamente como um facultativo. Então, ele pode recolher também como facultativo exatamente para poder se aposentar por tempo de contribuição. E o melhor, caso ele queira um benefício superior ao salário mínimo, basta que essa contribuição facultativa incida sobre um valor superior ao salário mínimo. E aí, nessa situação, a gente fecha quais seriam as formas de contribuição dos segurados. Mas ainda não terminou, porque tem um outro tema, o salário de contribuição. A base de cálculo que vai incidir essa contribuição. E este é um assunto todo especial, tanto que é tratado no dispositivo próprio, no caso, o artigo 28 da Lei 8.212, mas a gente vai começar a falar dele depois de vocês tentarem responder a nossa terceira questão. Vamos lá. Qual sistema previdenciário não prevê a aposentadoria por tempo de contribuição? O regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social, o regime simplificado ou o regime complementar? Resposta, regime simplificado. Letra C. Como nós vimos, é perfeitamente possível ao contribuinte individual e ao facultativo aderirem ao plano simplificado. O motivo dessa adesão é reduzir o valor da sua contribuição. A notícia ruim é que quem adere ao plano simplificado simplesmente não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas ele pode voltar atrás e resgatar esse período, pode resgatar esse direito, desde que complemente a alíquota que ele havia contribuído. Isso pode ser feito a qualquer tempo, claro que esse pagamento vai englobar juros moratórios.
Voltando agora para o salário de contribuição, a base de cálculo de empregados, de domésticos e de trabalhadores avulsos. Nós sabemos que certas remunerações representam penduricalhos, parecem árvores de Natal. Sobre todas aquelas parcelas, o empregado ele deve contribuir? Não. Basicamente, apenas aquelas parcelas que representam a retribuição pelo trabalho. Mas existem várias outras parcelas em que ele simplesmente não precisa pagar a contribuição. Em cima do salário, é óbvio, paga a sua contribuição. Mas se naquele mês, por exemplo, ele tiver recebido diárias, não incidirá a contribuição sobre as diárias, como também não incide contribuição sobre parcelas indenizatórias. Tudo que tem natureza indenizatória não incide contribuição. E quando ele recebe um benefício previdenciário, ele também deve contribuir? Depende. A contribuição previdenciária, ela incide sobre um tipo de benefício, o salário maternidade, mas não incide sobre os outros benefícios. Portanto, os aposentados não pagam contribuição, as pensionistas não pagam contribuição, quem está recebendo um auxílio acidente não paga contribuição, mas quem está recebendo um salário maternidade deve continuar contribuindo para a Previdência Social. Você não pode confundir o que eu estou afirmando, porque isso se refere ao regime geral de Previdência Social. Não me refiro aos servidores públicos estatutários, não me refiro ao regime próprio de Previdência. Lá, o tratamento é diferenciado por previsão constitucional. A Constituição determina que servidores públicos, aposentados, que pensionistas de servidores públicos devem contribuir para o sistema previdenciário. Na prática, um servidor público, quando se aposenta, ele continua contribuindo para os cofres da Previdência. Se ele vier a falecer, a sua pensionista vai continuar contribuindo. Isso já não acontece com os trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao regime geral de Previdência Social, porque neste caso eles não vão contribuir para a Previdência, a não ser que eles voltem a trabalhar. Se por acaso um aposentado do regime geral voltar a trabalhar, ele deve voltar a contribuir. Mas a contribuição, ela vai incidir apenas sobre a remuneração desse trabalho, não vai incidir sobre a sua aposentadoria. Então se ele voltar a trabalhar, se ele voltar a contribuir, será que ele poderia então se aposentar novamente? Já que é possível, né, você se aposentar pelo regime geral de forma extremamente precoce, aos 50 e poucos anos, já que ele voltou a contribuir, ele poderia postular uma nova aposentadoria? A resposta é não. Mas por quê? Bom, por duas razões. A primeira, por expressa vedação. Você não pode receber duas aposentadorias do regime geral de Previdência Social. Ainda que você exerça duas atividades, você não vai receber duas aposentadorias. Ué, professor, ele vai sofrer algum tipo de prejuízo? Não, a princípio não. Porque se ele tem duas atividades, falei até no começo da aula, ele contribui sobre as duas atividades. Então, por que ele não pode ter duas aposentadorias? Porque, na prática, quando esta pessoa for postular a aposentadoria, é simples. Eu somo os dois salários e concedo uma única aposentadoria, tá? O outro motivo também está previsto na lei. Ela é muito clara ao afirmar: todo aposentado do regime geral que volte a trabalhar, ele tem que contribuir. E por conta desta contribuição, ele só vai ter direito ao salário família, à reabilitação profissional e ao salário maternidade. Afastou de plano, então, a concessão de uma outra aposentadoria, como também afastou a possibilidade dele, se ficar doente, receber um auxílio-doença. Portanto, o aposentado, ele não precisa pagar contribuição quando é vinculado ao RGPS, a não ser que ele volte a trabalhar. E se ele voltar a trabalhar, se ele voltar a contribuir, infelizmente ele não tem direito a muitos benefícios, somente o salário família, o salário maternidade e a reabilitação profissional. Em linhas gerais, tá? São essas as contribuições dos segurados do regime geral de Previdência Social. Vamos resumir então o que nós vimos até aqui.
Bom, existem 5 tipos de segurados: o empregado, o doméstico e o avulso, tá? Temos também o contribuinte individual, segurado especial, são segurados obrigatórios. Nós vamos agrupar 3 deles num único grupo: empregado, doméstico e avulso. Eles contribuem como? Com 8, 9 ou 11% incidente sobre o seu salário de contribuição. No outro grupo, nós vamos ter então o contribuinte individual e o facultativo, que devem recolher 20%. Mas esses segurados podem optar pelo plano simplificado. O que isso significa? Que o valor da sua contribuição pode ser reduzido. No caso, pode ser reduzido para 11%, incidente sobre um salário mínimo, como também pode ocorrer a incidência de apenas 5% sobre um salário mínimo. Como é que eu vou diferenciar essas duas situações? Bom, se você é um autônomo que trabalha por conta própria e não presta serviço a uma empresa, a sua melhor opção é aquela que indica 11% sobre um salário mínimo. Agora, se você quer prestar serviço à empresa, basta se transformar em microempreendedor individual. Aí, nesse caso, o faturamento não pode superar R$81 mil por ano, e aí sua contribuição é reduzida para 5% de um salário mínimo. Por outro lado, quem fizer adesão a esse plano simplificado não pode se aposentar por tempo de contribuição. Mas caso haja um arrependimento, o que pode acontecer? Essa pessoa pode pagar atrasado, tá? A complementação do percentual. Se pagava 11, passa a pagar 20. Aí recolhe 9% para cada mês. Se pagava 5, deve recolher 15%. Tudo isso para cada mês em que ele esteve no plano simplificado. Feito isso, ele retorna ao regime geral de previdência, ele volta a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e ele resgata todo o tempo de contribuição do período em que esteve no plano simplificado. Outra peculiaridade é que quando um contribuinte individual ele presta serviço a uma empresa, sua contribuição ela cai de 20% para 11%, exatamente porque neste caso a própria empresa ela vai também recolher aos cofres da Previdência. E um outro detalhe: eu havia alertado que quando um autônomo não recolhe a contribuição, ele é prejudicado, ele não vai ter direito a um benefício. Mas quando ele presta serviço a uma empresa, nesse mês, a própria empresa retém a contribuição desse contribuinte individual e repassa aos cofres da Previdência Social, de modo que especificamente nesse mês em que ele prestou serviço a uma empresa, o tratamento dado pela lei é a mesma dada aos empregados. Caso a empresa faça retenção e não repasse aos cofres da Previdência Social, este trabalhador simplesmente não será prejudicado, mas apenas nesse mês em que ele prestou serviço a uma empresa. Temos também o segurado especial, que tem uma tributação totalmente diferenciada. A sua base de cálculo não é o salário de contribuição. Ele deve recolher sobre a receita da comercialização da produção e o percentual é de apenas 1,2%. Deve recolher todos os meses? Não. Ele fará esse recolhimento apenas quando comercializar a sua produção. Mas existe a possibilidade, tá? Existe a possibilidade do segurado especial também recolher facultativamente para que ele tenha direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Porque na condição de especial ele não pode se aposentar por tempo de contribuição. Ele pode se aposentar por idade, por invalidez, mas por tempo de contribuição não. Caso ele queira se aposentar nessa situação, aí ele deve recolher contribuições facultativas como um segurado facultativo, 20% sobre o seu salário de contribuição. E nessa situação, inclusive, ele pode até ter benefícios superiores ao salário mínimo. Outro detalhe importante é o salário de contribuição, a base de cálculo da contribuição.
Porque não é a totalidade da remuneração em que incidirá a alíquota contributiva. Eu tenho parcelas que incidem a contribuição e parcelas que não incidem. A incidência, basicamente, recai sobre a retribuição pelo trabalho, o salário, as horas extras, férias curtidas também incide contribuição, como também existem parcelas que a lei proíbe a incidência da contribuição previdenciária. Parcelas indenizatórias, abonos, o vale-refeição tradicional que a pessoa recebe ali no ticket não é uma parcela contributiva. O vale-transporte também não incide contribuição. As diárias não permitem a incidência da contribuição. Portanto, nem tudo que um trabalhador recebe é considerado base de cálculo da contribuição. Algumas estão excluídas. Resumidamente, toda parcela de natureza indenizatória ficaria, então, excluída da incidência da contribuição previdenciária. Então, de um modo geral, nós, então, aqui explanamos como é que incide a contribuição previdenciária para os segurados da Previdência Social. No próximo bloco, nós vamos conhecer qual é a contribuição do empregador, qual é a contribuição da empresa. Uma contribuição que, inclusive, está prevista na Constituição, lá no artigo 195. Até lá, um grande abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.